Bom dia, boa tarde, boa noite, concurseiros da ESA. Eu sou o Caio, passei no concurso em 2020 e esse é o canal Contribuir. A ideia do vídeo de hoje é contribuir também na sua aprovação em História, agora com foco de te fazer entender o que foi a República Oligárquica. Bom, para quem vem acompanhando certinho nossa sequência de aulas, sabe que no nosso último encontro nós falamos sobre o governo de Floriano Peixoto, também conhecido como o Marechal de Ferro, correto? E lá nós fechamos um período da nossa história que apelidamos como República da Espada, aquele período inicial do sistema republicano, onde o país foi governado por presidentes militares. Ok? Pois bem, nessa aula de hoje eu tenho como objetivo te fazer entender o que foi a República Oligárquica ou a República do Café com Leite. É aquele período de 1894 até 1930, em que o Brasil foi governado por presidentes civis através de fortes oligarquias. Então, sem mais delongas, para a gente entrar logo nesse assunto aí, já se desliga do mundão à sua volta, pega seu material de anotação e copia tudão, hein? É importante. Vamos lá. Pessoal, primeira coisa aqui. Entendam que a nossa abordagem em relação à República Oligárquica será diferente de como falamos da República da Espada, tá? Na República da Espada, nós nos aprofundamos em cada um dos governos que tivemos. O governo provisório de Deodoro, o governo constitucional de Deodoro e o governo de Floriano Peixoto. Já na República Oligárquica, não vamos fazer isso. Não vamos nos aprofundar em nenhum dos governos, na verdade. Vamos tratar todo esse período aí de uma forma geral. E o que é importante para a gente é saber como a sociedade e a política estava caminhando durante esse tempo, ok? Mas, a título de conhecimento, eu vou citar agora todos os presidentes que tivemos durante esse período de República Oligárquica, tá bom? Mas só informando, pessoal, não é importante decorar isso daí, tá? Só estou falando para vocês saberem. Nosso primeiro presidente civil foi Prudente de Moraes, que governou de 1894 até 1898. Depois disso, veio Campos Salles, de 1898 a 1902. Rodrigues Alves, de 1902 a 1906, Afonso Pena, de 1906 até 1909. E aqui aconteceu uma coisa esporádica. Afonso Pena morreu em junho de 1909, então seu vice, Nilo Peçanha, assumiu, completou ali o seu mandato. Governou de 1909 até 1910. Hermes da Fonseca vai governar de 1910 a 1914, Venceslau Braz de 14 a 18 e Delfim Moreira governa provisoriamente de 18 até 19, porque o presidente eleito, Rodrigues Alves, não pôde assumir. Ficou muito mal de saúde e veio a falecer. Então, depois disso, teve que ser realizadas novas eleições e Epitácio Pessoa foi eleito. Então, governou de 1919 até 1922. Para terminar, tivemos ainda Arthur Bernardes, de 22 até 26, e, por último, Washington Luiz, de 26 até 1930. Tá bem? Agora, pessoal, vamos ao que realmente interessa, tá? Entender como funcionava esse sistema político oligárquico. Eu já adianto que o estudo desse sistema ele precisa ser feito por camadas. Nós temos a camada municipal, a camada estadual e a camada federal. Pegou a ideia? Então vamos começar do mais baixo, da base, vendo como era a camada municipal, que no caso é o coronelismo. Bom, vocês lembram que quando a gente estava falando lá do período regencial, tivemos a criação da Guarda Nacional, E para comandar essa guarda a nível local, foi criada uma patente simbólica com o nome de coronel, geralmente dada a grandes latifundiários detentores de poder econômico.
Pois bem, o tempo foi passando e esse título se fortaleceu muito, tá? Quando a gente entrou no período republicano, quando começamos a ter as eleições, a história se deparou com a força que esse pessoal realmente tinha. O poder deles, além de econômico, passa a ser político também. Eles começam a controlar o voto de todo o pessoal de sua localidade. E tinha diversas formas com as quais eles conseguiam fazer isso. A principal usada era o assistencialismo. Porque pensa, no início do século XX, quase 70% da população brasileira vivia e trabalhava em zonas rurais, ganhando salários miseráveis e sem nenhum auxílio do governo. Então os coronéis, muito safamente, se colocavam nessa posição, ofereciam assistência em troca de obediência suprema, inclusive eleitoral. Mas que tipo de assistência, Caio? Por exemplo, um empréstimo em dinheiro, uma ajuda na educação dos seus filhos, uma ajuda em caso de doença. Pegou a ideia? Além disso, o pessoal das cidades também queriam ser próximos do coronel, porque os principais cargos e empregos estavam sujeitos à sua influência pessoal. Isso é o que nós chamamos de clientelismo, o ato de premiar com favores públicos o grupo de pessoas que demonstravam fidelidade a ele. E caso nem o assistencialismo, nem o clientelismo funcionasse, aí o coronel partia para um jeito mais incisivo, digamos assim, para convencer o eleitor a votar em quem ele queria. E por conta disso que surgiu o famoso apelido voto de cabresto, ou seja, um voto obrigado, um voto imposto pelo coronel contra a vontade do eleitor. E vale lembrar, como a gente viu na Constituição de 1891, o voto era aberto, tá, pessoal? O eleitor tinha que declarar na frente de todo mundo em quem ele estava votando. Então era isso que dava essa possibilidade ao coronel de controlar o voto de toda essa galera aí. Se não fosse pela sua bondade, era pelo medo que ele causava. Tá bom, Caio, entendi tudo isso. Mas por que era tão importante para o coronel poder controlar o voto do pessoal? Olha só, pensa comigo. Com a posse de um grande número de votos nas suas mãos, eles podiam negociar esses votos aí com os políticos do seu estado, inclusive com o governador. Não podiam? Olha, governador, se o senhor fizer isso e isso para mim, eu coloco todos esses votos aqui para você. Pegou a ideia? É interessante ou não é? Bom, tendo entendido esse lance de coronelismo, vamos partir agora para a próxima camada, a camada estadual, também conhecida como política dos governadores. Pessoal, essa camada aqui ela é bem simples de entender, tá? Ela consistia basicamente na troca de favores entre os governadores de estado e o presidente da República. Por exemplo, seguindo essa política, os governadores não fariam oposição ao presidente. Em vez disso, eles o apoiariam em tudo, seja qual fosse a sua ideia. E também se esforçavam ao máximo para eleger deputados e senadores dóceis ao presidente da República, ou seja, aqueles que o apoiariam incondicionalmente. E em troca, o presidente não se metia nos assuntos do Estado e apoiava um governador concedendo verbas e favores. Pegaram a ideia? E sobre esse assunto, vocês conseguem perceber que a política dos governadores não passava de uma extensão do coronelismo? Porque pensa só, os governadores se esforçavam ao máximo para eleger políticos dóceis ao presidente, correto? Mas eles faziam isso com os votos de quem? Dos coronéis. Deu para entender? Então, o sistema do coronelismo indiretamente se estendia para a esfera federal também. E por último, vamos entender agora a camada federal, que no caso conhecemos como a política do café com leite. Essa política nada mais é que uma aliança entre o Partido Republicano Paulista, o PRP, e o Partido Republicano Mineiro, o PRM. Simplificando, uma aliança entre São Paulo, o estado com maior poder econômico, e Minas Gerais, o estado com maior poder político, com maior número de eleitores. E imagino que você deve estar aí se perguntando: mas por que isso ficou conhecido como a política do café com leite? É simples, pessoal. Porque São Paulo era o estado com maior produção de café da época.
e Minas Gerais o estado com maior produção de leite. Então, entenderam, né? E essa aliança previa a alternância de políticos dos dois estados para ocupar o cargo de presidente da República. Em uma eleição, eles elegiam um candidato paulista do PRP. Na outra, um candidato mineiro do PRM. E assim por diante. E saibam que a grande maioria dos presidentes que a gente teve dentro desse período de república oligárquica foi eleito dentro dessa aliança aí, ok? Bom, e como último assunto, para finalizar a aula, precisamos entender também o que foi a política de valorização do café. E é o seguinte, pessoal, o café, durante os primeiros anos da República, chegou a representar ali aproximadamente 50% dos lucros das exportações brasileiras. Poxa, isso é um valor muito alto e acabou por entusiasmar demais os cafeicultores. Consequência, os cafeicultores aumentaram desmedidamente as plantações e a produção ultrapassou as necessidades internacionais de consumo do produto. Ou seja, o que isso quer dizer? Que agora a economia cafeira começa a enfrentar uma crise de superprodução. E diante dessa situação, o que será que os cafeicultores começam a fazer? Eles marcam uma reunião no ano de 1906, na cidade de Taubaté, São Paulo, com o objetivo de elevar os preços do produto e assegurar o lucro dos produtores. Além disso, propuseram que o governo comprasse toda a produção de café que ultrapassasse a procura do mercado. E o governo atende a isso. Ou seja, vamos lá, vamos entender o que isso quer dizer, tá? A partir de agora, o governo está se responsabilizando em comprar todo o café que os cafeicultores não conseguirem vender. O governo começa a ter estoques reguladores. E a ideia na época era conseguir controlar dessa forma os preços do produto no mercado internacional. Deu certo no início? Deu. Os preços do café realmente se valorizaram. Mas ao mesmo tempo, isso estimulou outros países a começar a produzir café também. Gerou concorrência no mercado internacional e levou o plano por água abaixo. E para piorar, os cafeicultores continuaram produzindo aos montes, porque tinham o governo para assegurar a compra dos seus produtos. Ou seja, era a sociedade pagando um preço alto por um plano visivelmente fracassado. Isso gerou uma dívida enorme com os bancos americanos e ingleses e representou a socialização das perdas. E por aqui a gente vai dando fim a mais uma aula. Eu espero ter contribuído da melhor forma com seu entendimento nesse assunto. Se você curtiu, segue o curso nas redes sociais. E é isso, foi um grande prazer para mim. Tamo junto, até a próxima e tchau, tchau.